Olá, é um prazer muito grande poder falar com vocês. Eu sou o pastor Ronaldo de Oliveira, sou aqui pastor da comunidade adventista do Morumbi e apresento também na Novo Tempo o programa Reavivados por Sua Palavra. Você pode nos encontrar ali todos os dias na Novo Tempo às 6 da manhã e também no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, tá bem? Estamos lá à sua disposição. Bom, nós temos hoje a tarefa de falarmos um pouquinho para filhos, para pais de joelhos e filhos em pé. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito. Eu tenho muita apreciação por esse método de oração, esse método de encontro, não é? Para que oremos pelos nossos filhos. Pais de joelhos, sempre teremos filhos de pé diante do Senhor. Eu escolhi um texto para falarmos aqui nesta ocasião, está no primeiro capítulo de Salmos. Então é um texto muito lindo, eu gosto bastante deste salmo. Diz aqui que bem-aventurado ou feliz o homem, deixa eu levantar um pouquinho a Bíblia, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Interessante. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí diz sobre os ímpios, né, que não são assim, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este bonito salmo que faz esse paralelo entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, faz esse paralelo entre o lugar onde estão os pecadores, o lugar onde estão os filhos de Deus, que são felizes, né? O primeiro verso diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas ou na roda dos escarnecedores. Este mundo que vivemos tem muitas teorias, né? Muitas teorias, muitas práticas, muitas ideias. Nós estamos vivendo numa época que também é conhecida como pós-verdade. Então não há mais verdade. Tudo que temos aqui é apenas uma opinião, cada um tem a sua, e o que vale é isso mesmo, que cada um tenha o seu propósito, cada um siga a sua vida e tenha a sua verdade. Então não existe mais uma verdade absoluta. Existe sim verdades relativas, né? Da ocasião, não é? Ocasionais, que tem que ver com aquilo que está acontecendo, seus contextos. Então isso é muito difundido na Idade Média, aí, a Igreja Romana, quando havia apenas a Igreja Romana, e depois um pouquinho, em 1517 também, mas apresentavam um objeto e diziam assim: isso aqui é Deus. Mas quem disse que é Deus? A igreja. Ah, então tudo bem. A igreja falou, está falado. Bom, depois, no Iluminismo, um pouco mais para frente, nas eras, apresentavam-se o objeto e diziam assim: isso aqui é Deus. Prova. Não era mais a pergunta quem disse, mas agora prova. E a nossa denominação nasceu justamente nessa época, prova, né? A gente era imbatível no que diz respeito aos assuntos sobre sábado, sobre mortalidade da alma e tantos outros, né? Prova, prova. Os primeiros estudos tinham aí quase 300 versos da Bíblia, capítulos não, mas versos da Bíblia. Então, essa era do iluminismo. Hoje é assim, você diz assim: isso aqui é Deus. Aí você diz assim: ah, é? Legal. Para você é Deus? Tá bom, para mim não é. Mas eu respeito você. Essa época do respeito você, do politicamente correto, tudo, né? Tem coisas, claro, que são politicamente corretas, né? Mas a gente aceita tudo. É, não tem problema. Você gosta do vermelho? Ah, eu gosto do verde. Tá bom, ok. Goste da cor que você gostar. Aqui a palavra de Deus é a verdade. Não, não, não. É a sua verdade. Não é a verdade de Deus, não existe a verdade de Deus. Só existe a verdade de cada um. Aí a gente leva para um outro campo que diz assim: bom, cada um é um Deus, né? Nós somos deuses e Deus está dentro da gente. Eu sou um Deus. Então alguns até olham e dizem assim: bom, o que Deus é agora
eu serei um dia. Até alguns aceitam isso. E esse texto vem dizendo assim: bem-aventurado aqueles que não andam nestas rodas dos ímpios e dos escarnecedores, que não creem que existem verdades relativas, não existe uma verdade absoluta. Deus é uma verdade absoluta, não, ele não é relativo. Em hipótese alguma, a palavra dele é relativa, ela é absoluta. É a verdade, eu sou a verdade, disse Jesus. Não é mais ou menos a verdade ou menos a verdade. Então, nesta época em que há muitos chamados por aí, muitas vezes nossos filhos optam por seguirem estes caminhos, estas situações. Na realidade, nós precisamos viver e mostrar para eles desde pequeninos. Desde pequeninos, eu creio que este movimento de orar pelos filhos não é só para orar pelos filhos que estão com problema, é para orar pelos filhos que estão dando seus primeiros passos. E a oração, ela é insuficiente se a nossa conduta para eles não for correta. A nossa conduta, eu digo, não certo e errado você ser perfeito, não, não é isso. Mas à medida que você demonstra Jesus para essas crianças, então você está efetivando as suas orações. Não adianta só orar pelos filhos se a nossa conduta em relação a Deus não é a melhor. Repito, conduta não é deixar o cabelo crescer, ou não comer isso, ou fazer aquilo. Isso não é conduta cristã. Conduta cristã é permanecer na videira. É isso que muda os corações, é isso que muda a vida dos filhos. Quando eles veem você, mesmo que eles saiam dos caminhos do Senhor, eles estão vendo em você. Então, bendito o homem que não anda. Você, pai e mãe, bendito, bendita você, mãe, bendito você, homem, que não anda segundo o que a gente ouve por aí, o que a gente vê na televisão, e política para cá, esquerda para lá, direita para cá, o centro para lá. É uma confusão. Até a nossa pandemia, até essa doença que o Covid-19 desencadeia, até esse vírus virou político. Ora ele é da esquerda, ora ele é da direita. Ora ele é bom, e ele é bom para os que são da direita, mas ruins, porque são da direita, né? São da esquerda e veem o contrário. Isso virou política. Então, em que mundo que nós estamos? É um mundo só das ideias, é muito etéreo. Não, nós temos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que é melhor não se deter no caminho dos pecadores. É melhor não crer o que os pecadores creem, não viver como os pecadores vivem. E esse daqui é dito desse, o seu prazer está na lei do Senhor, não é a lei dos 10 mandamentos, não. É a palavra toda. Ou, podemos até dizer, é a lei que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque isso é muito antigo, ama o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Eu inverti a ordem, primeiro Deus, depois o ser humano. Se você não ama a Deus, você não vai amar o ser humano. Então busque o Senhor. Mas busque o Senhor como pai, como mãe, para ter o rosto de Cristo. E o verso 3 diz aqui, junto a águas frescas, a ribeiros de águas frescas. Porque aí você vai dar a fruta no tempo certo, as folhas no tempo certo. Não é? Época de verão, folhas e alguns frutos. Em alguns lugares, né, em algumas plantas, em algumas árvores. Em outros, no outono, dá o seu fruto na época certa. Então você semeia, não é? Planta, semeia, trata e colhe na época certa. Não queira que seu filho amadureça também mais rápido do que ele deveria amadurecer. Então meu conselho para você hoje é este. Não ande na roda daqueles que pregam falsas verdades. Não é contra o sábado, não, verdade de vida. Porque essas maiores assim, a gente tem um pouco de certeza, né? A gente, por pior que seja, tem um pouco de certeza. Tá certo, a Bíblia fala nisso e tal, mais, porém. Não, seja plantado. O que significa isso? Fique plantado. Plantado junto a ribeiros de água fresca, ou ribeiros de águas frescas. Fique plantado ali. Você não se mova. O mundo hoje tem uma verdade volúvel, relativa. Não, plante-se no Senhor e receba esta água fresca para trazer para a sua vida o melhor. Aí você vai produzir frutos. Seus filhos precisam ver isso. Porque senão orar por orar não significa muita coisa se eles não veem Jesus em você. Este é o nosso grande desafio.
Que Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Estarei orando por vocês. Orem pelos meus filhos, vou orar pelos filhos de vocês também. É muito importante tudo isso, para que andem nos caminhos do Senhor conforme nos viram andar. Que essa seja a nossa bênção alcançada em nossa vida. E se somente isso acontecer, você é bem-aventurado e feliz, porque escolheu ser plantado do lado da água viva. É isso. Um grande abraço, Deus te abençoe profundamente.